Oi, galera do segundo ano, boa noite, né? Espero que todo mundo esteja bem. É uma pergunta que a gente faz sempre, né? Mas com esse vírus aí a gente tem que se preocupar sempre, né? Continuando a nossa matéria sobre sistemática, sobre nomenclatura, né? A gente viu na semana passada, a gente falou sobre a especiação, né? E na especiação a gente conheceu a cladogênese, né, que é aquela tipo de especiação que estuda basicamente como os seres vivos são parecidos, né, através de um ancestral comum. Então, através de um ancestral comum, os seres vivos vão evoluindo, né, até que chegam a cada grupo de ser vivo diferente, né? E a cladogênese existe justamente para isso, junto com a filogenia, né? Que é filogenia é o estudo dos seres vivos e as características que eles têm em comum, né? E o que torna eles parecidos. É como se fosse que a gente estuda na faculdade, né? Na biologia tem uma parte da biologia que a gente estuda que é a anatomia comparada, né? Que todos não, alguns animais, né, a maioria deles, até um determinado ponto de desenvolvimento, a gente tinha as mesmas características, né? Uma característica principal que a gente tinha, né, é a cauda, né? O pessoal fala de rabo e tudo, mas é a cauda. Então, até um determinado ponto da evolução, né, embriogênica deles, né, eles possuíam cauda. Alguns animais continuaram a possuir, né? Foram se desenvolvendo e realmente possuíram, continuaram com a cauda, que são os répteis, né? E outros não. Nós, por exemplo, né? A gente não tem cauda, mas até um determinado ponto, que a gente depois vai ver na parte do sistema reprodutor, até uma determinada parte da nossa vida embriológica, né, dentro do útero da nossa mãe, a gente tinha uma caudinha ali, né, que hoje em dia é o cóccix, né? Hoje em dia é o nosso cóccix. O nosso cóccix nada mais é do que uma cauda que foi se atrofiando, né? E pra gente, pro nosso corpo, aquilo dali não precisava, né? Para outros animais, a cauda é utilizada, né? Eles precisam daquilo. Pra gente não. Então foi atrofiando, né? Até que virou só aquele cóccix. E na filogenia a gente vai estudar justamente essa relação entre os seres vivos. Por que que os seres vivos eles são parecidos? Mas por que a gente vai estudar isso? Como que a gente vai estudar isso? A gente faz representações, tá? Que eu vou mostrar para vocês já já. A gente vai fazer como se fosse uma árvore filogenética. A gente tem a árvore genealógica, que trata da genética, e a gente tem a árvore filogenética, que vai tratar da filogenia, né? Vai colocar os animais, os seres vivos, em alguns ramos dessa árvore, e através dali a gente vai ver quem tem o grau de parentesco próximo, quem tem o grau de parentesco mais longe, né? Através dessa árvore filogenética, que também tem um nome que a gente também chama de cladograma, né? Ou árvore filogenética ou cladograma. Quem foi um dos primeiros ali a começar a estudar essa parte de cladograma, né? A gente já falou no método científico lá que o Darwin teve uma grande importância no método científico, provar as teorias dele, né? Então ele teve uma grande importância. Aqui na parte da filogenia, ele também tem uma grande importância, porque ele foi os primeiros ali a tentar agrupar esses animais, esses seres vivos, né? Agrupar de uma maneira que as características comuns entre eles dissessem,
né, que eles eram parentes, né? Então, ele pegou esses seres vivos parecidos e foi estudando as características comuns entre eles e foi descobrindo que um é parente desse, outro é parente desse. Isso, a grosso modo, né, o Darwin fez isso, né? Ele foi um dos primeiros a tentar, pelo menos, a agrupar os seres vivos desse jeito, mostrando quem tem o grau de parentesco mais próximo, quem tem a parte genética mais próxima. E para isso ele começou a utilizar esses símbolos que a gente chama de cladograma, que já já a gente vai ver, né? E o Darwin fez até uma ilustração, né, muito legal, que a gente vai ver aqui, do primeiro, quando ele começou a estudar através disso, através dos parentes mais próximos. Ele fez uma ilustração muito interessante que a gente vai ver, junto com os cladogramas, que a gente vai ver como é que a gente vai interpretar o que significa cada coisinha, né? A gente já já vai ver, tá? Me aguardem, que a gente já vai voltar. Já voltamos aqui agora para a gente ver o que eu acabei de falar para vocês, para a gente ter uma base de como é o estudo da filogenia, dos cladogramas, né? Como eu disse, a filogenia ela vai estudar a relação entre as espécies no decorrer da evolução. Por que umas espécies são parecidas, outras não são? Por que umas a gente diz que têm o mesmo característica genética? Por que a gente diz que elas são parentes próximas? E isso quem vai estudar é filogenia, através da característica genética, claro, né? Porque aí é a genética que vai mandar para determinar se realmente eles são parentes ou não. Igual a gente, é bem parecido com a gente. A gente só sabe que é parente porque as nossas características genéticas são parecidas. Então, em relação à evolução dos seres vivos lá, dos animais, até dos vegetais também, vai ser a mesma coisa. O Darwin foi um dos primeiros aí a tentar colocar esses cladogramas para funcionarem, né? Para funcionar. Ele que começou a estudar, até por causa da teoria dele, da teoria da seleção natural, ele, através disso, ele começou a fazer várias experiências que a gente chama até hoje de método científico, né? Para eu ter certeza do que aquilo é realmente aquilo que acontece, eu tenho que observar, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que criar hipóteses, eu tenho que analisar aquelas minhas hipóteses através da experiência. Eu tenho que fazer uma experiência para ver se aquilo realmente vai funcionar, só para depois eu ter minha conclusão. A conclusão pode ser positiva ou negativa. Positivo, ok. Maravilhoso, eu cheguei onde eu queria. Negativa, eu vou ter que tentar arrumar uma outra hipótese para chegar onde eu quero, né? Então, isso é um método científico, e quem começou a estudar foi o Darwin, que também começou a estudar a seleção natural, que também começou a estudar a filogenia, a agrupar esses seres vivos em cladogramas, que a gente chama, né? Que é essa representação que a gente vai ver agora. Eu esqueci de falar sobre anatomia comparada, que eu falei com vocês. Tá vendo ali, ó? A gente tem peixe, salamandra, tartaruga, galinha e coelho. No desenvolvimento embrionário, até uma certa hora do desenvolvimento embrionário, todos os animais ali têm cauda, né? Depois de um determinado tempo, desenvolvimento embrionário, a maioria deles, né, vai permanecer com a cauda. Nós, seres humanos ali, a gente não vai ter mais a cauda, teoricamente, né? Porque a nossa cauda ficou como cóccix. Aquele cóccix ali é uma cauda meio que atrofiada. Por quê? Porque a gente não utiliza, então aquela cauda meio que atrofiou, tá? O resto dos animais ali
a cauda continuou se desenvolvendo. Só que a gente tem essa característica até um determinado, todos, né? Todos nós temos essa característica até um determinado momento do período embrionário. Depois, alguns permanecem com a característica, né? Nós, da espécie humana, a gente não evolui mais para a cauda, né? A gente atrofia ali e ficou atrofiado no cóccix, tá? Ali é a representação do cladograma, que é aqueles traços ali, que vai representar a relação entre os seres vivos, a relação de evolução, a relação de parentesco entre os seres vivos. E são representados ali por aqueles traços que a gente vai ver o que significa cada coisa ali, tá? O cladograma é aquele que a gente está vendo ali, é dos primatas, né? Incluindo a gente. Então, a gente tem ali macaco do Novo Mundo, do Velho Mundo, o gaião, o orangotango, o gorila, chimpanzé e seres humanos. A raiz do cladograma é essa partezinha aqui antes do Z, que parte de um ponto comum aqui, tá? Do ancestral comum aqui. Aí a gente tem esses traços aqui, os traços representam a linhagem evolutiva, a espécie do ser vivo. Essas interseções aqui, ó, o Z e o Y e o X, né? Essa interseção aqui, a gente diz que nessa interseção pode surgir outros táxons. O que são táxons? Táxons a gente sabe que são grupos. Os grupos taxonômicos são as famílias, os reinos, os gêneros, as espécies, né? Então, aqui, entre um ramo e outro, ou entre um nó e outro, porque esse Y, esse Z, esse X, esse W aqui, eles são nós, tá? Que é o ponto de interseção aqui entre um ramo e outro. Então, a gente tem aqui a raiz, os traços aqui, que é a linhagem evolutiva. A gente tem, entre uma letra e outra, essas interseções que representa as categorias taxonômicas. E aqui a gente tem o nó, né, que representa o ancestral comum entre as espécies. Aqui tá a gente, né, ser humano. Quem tá mais próximo da gente aqui, nesse cladograma aqui? Quem tá mais próximo é o U. Quem é? O chimpanzé. Então, o nosso parente mais próximo, quem é? É o chimpanzé, dentro do cladograma dos primatas, tá? Então, o nosso parente mais próximo é o U, que é o chimpanzé, tá? Então, a gente tem os ramos, que representa a linha evolutiva, as espécies. A gente tem a raiz, que é o início. A gente tem aqui as interseções, aqui, que vai representar as categorias taxonômicas. E aqui, representada pela letrinha, a gente tem os nós, que é o ancestral comum de cada espécie aqui, tá? E aqui, para finalizar, ó, que eu falei para vocês, que foi Darwin que tentou organizar essa bagunça, né? Tentou lá organizar e começou a organizar através desses cladogramas. E ele criou também a árvore da vida, né? Por isso que tem essa imagem aqui. Foi uma das primeiras imagens que ele fez quando ele começou a estudar essa parte aí da filogenia, né? Não dá para ler direito o que é, eu pelo menos não estou enxergando direito, mas isso daí é a primeira imagem dele, bonita até, né? Árvore da vida, por quê? Porque isso aqui está parecendo uma árvore. Nessa árvore daqui, o que acontece? Tem vários pontos, vários galhos, galhos não, né? Galhos fica feio. Vários ramos, né? E cada ramo aqui significa que tem uma espécie de ser vivo diferente. Depois disso, né, da primeira árvore que ele fez, né? E foi descobrindo, foi analisando, foi aperfeiçoando essa análise filogenética dele, tá? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre filogenia, a falar sobre essas
esses grupos que são parecidos através da característica genética. A gente vai continuar nesse tema. Então, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, saúde para vocês, para a família de vocês e até a próxima aula, tá? Beijos!